receita para uma boa polenta. O barulhento jogo da Moura, a santa catarinense que imigrou de outro continente. A música que reforça tradições. Fomos até o Vale do Itajaí, que também é conhecido pelo grande número de descendentes de alemães, para falar sobre imigração italiana em Santa Catarina. Quando anderemo fora pela Valsugana, e a nossa viagem começa por Rio do Oeste, sede do coro da comunidade dos imigrantes trentinos do Alto Vale do Itajaí. Considerado o único grupo vocal do gênero fora da Europa, o coro canta a capela, ou seja, sem acompanhamento de instrumentos musicais, e é formado exclusivamente por vozes masculinas. Uma tradição trazida do norte da Itália. Geralmente os que estavam lá envolvidos na guerra e também que estavam nas montanhas por outros motivos, eram homens. E eles nos momentos de folga, inclusive no momento de folga da guerra, eles começavam a cantar, até para retirar do peito aquela angústia da guerra, né? E cantavam. E como eles tinham conhecimentos musicais, eles cantavam já a vozes. E criou-se o estilo de cantar a vozes, a 4 vozes, com vozes masculinas. E daí surgiu, com o tempo, os músicos começaram a fazer as músicas do folclore italiano, né? Que são muitíssimas, né? Começaram a fazer com a 4 vozes. E se espalhou isso aí na Itália. Tanto que na Itália, só na província de Trento, existe mais de 200 corais no estilo nosso. E nós somos o único coro de montanha no Brasil. O coro Titave é formado por cantores de várias cidades do Alto Vale do Itajaí. O repertório do grupo é composto de canções italianas, principalmente da região de Trento, e muitas músicas são cantadas desde a época da colonização. A gente cantou Voi tu venire in America, que conta a história de um rapaz que decide vir para a América, né? Tentar uma vida melhor, e nessa decisão ele chama a amada dele, né? E a música vai contando a história e ele pede para ela, no final ela pensa e no final ela decide que não vai acompanhar ele e que com o lencinho ele dá tchau para ela no final, indo de navio para a América. Para entender melhor essa necessidade de largar tudo em busca de uma vida melhor, temos que voltar no tempo. Primeiro para 1836, quando chegaram os primeiros imigrantes italianos em Santa Catarina. Esses 132 pioneiros fundaram a colônia Nova Itália, onde hoje fica o município de São João Batista. E foi um pouco depois, exatamente 150 anos atrás, em 1875, que começou a chamada Grande Imigração Italiana, trazendo milhares de italianos para Santa Catarina. Na época, a Itália enfrentava conflitos para a unificação do país. A população mais pobre tinha dificuldade de sobreviver e muitos passavam fome, mas não era só isso. Naquele tempo, a Europa, falando especialmente da região da Itália, a Áustria, nós tínhamos um movimento do início da industrialização. Então começava a sobrar mão de obra e eles viviam também um momento de muita pobreza, de muita dificuldade. O governo brasileiro, por sua vez, precisava e queria ocupar o interior do Brasil. Santa Catarina, especialmente, só era ocupada pelo litoral. Então precisava ocupar e, nesse sentido, então, o governo brasileiro resolveu firmar um contrato com Caetano Pinto, estimulando a vinda de imigrantes europeus, especialmente nesse caso da Áustria e do norte da Itália, para virem para cá. A propaganda falava sobre a qualidade do solo e sobre a fartura de água em Santa Catarina. E deu certo. Milhares de italianos decidiram cruzar o oceano para ganhar um pedaço da terra prometida. Siamo
Eles partiam, então, do norte da Itália e do sul do Império Austro-Húngaro, né? Os imigrantes de língua italiana eram principalmente dessa região. Partiam de portos como o de Gênova ou portos da França, até mesmo da Bélgica. Faziam a travessia do oceano e era um momento muito traumático. A maioria desses imigrantes nunca tinha visto o mar e eles sabiam que essa viagem era definitiva, não tinha volta, né? Eles se desfaziam dos poucos bens que tinham, né, nas suas aldeias, seus locais de origem, se despediam da família para sempre e embarcavam para o desconhecido, né? Viam o mar pela primeira vez, embarcavam em um navio e chegavam em um território completamente diferente do que eles conheciam. Duas colônias foram a base do início desse movimento da grande imigração italiana para Santa Catarina, a colônia Blumenau e a colônia Itajaí Brusque. Ambas receberam imigrantes que depois se deslocaram para outras localidades da região. O Museu Casa de Brusque guarda um telegrama original de fevereiro de 1875, anunciando que as autoridades locais deveriam se preparar, porque os imigrantes, na grande maioria agricultores, iriam começar a chegar. Era uma colônia pública, de governo, então com menos de 3 mil habitantes, e num prazo muito curto, de 3 anos aproximadamente, passa de uma população de menos de 3 mil para 11 mil habitantes. Eles vinham em famílias, desde bebês até pessoas mais idosas. Esse contrato ele previa isso, né? Claro que ele priorizava pessoas entre 2 e 45 anos, força de trabalho, mas qualquer pessoa poderia vir. O colono, o imigrante, ele também vinha com promessa de receber terra e ajuda de custo para se instalar. Apesar das dificuldades iniciais, porque havia muito o que fazer, o Brasil é um país de muita fartura. É aquilo que a gente diz, implantando tudo dá. Então, em pouco tempo, eles tinham condições melhores do que tinham, porque a mata derrubada, a terra era gorda, você tem muita fruta, você planta, é calor, lá você tem uma colheita de milho por ano, aqui faziam 2. Então, em pouco tempo, veio a abundância em termos de alimentação. Há relatos que falam, olha, dinheiro a gente não tem, mas não nos falta nada. Na antiga colônia Blumenau, a situação foi semelhante. Muitos imigrantes receberam lotes em localidades onde hoje estão cidades como Ascurra, Rodeio e Rio dos Cedros, locais onde até hoje a presença dos descendentes de italianos é marcante. Minha família, a família Tafner, ela pertence a essa primeira leva da imigração que chegou aqui nessa comunidade de Santo Antônio. Eles chegavam e iam ocupando os lotes que haviam sido designados pela direção da colônia para esses imigrantes. Eles encontravam uma floresta virgem, então o trabalho que eles tinham que fazer era do zero, era abrir estrada, era desmatar para iniciar o plantio, era a construção de casas. Lembrando que na época tinha muitos animais selvagens na região, então, enfim, eles se depararam com uma situação assim de trabalho do zero. E a dedicação ao trabalho foi uma das principais características trazidas pelos italianos que vieram para Santa Catarina na grande imigração. Eles usaram os conhecimentos que tinham da agricultura ou da marcenaria para dar início à colonização do Vale do Itajaí. Um pouco dessa história permanece preservada e disponível para quem quer visitar o passado. Aqui em Rodeio fica o Museu dos Usos e Costumes da Gente Trentina. Quem vai mostrar um pouquinho desse museu para a gente é o diretor desse museu, o seu Admir. Vamos lá, seu Admir? Vamos lá, vamos conhecer a nossa história. Vamos em frente. Esse salão é chamado Sala do Colono. Aqui é objetos que tinha nas oficinas de marcenaria, carpintaria, é que eles faziam aqueles frisos com cipilho, então tirava lasca da madeira aqui e embaixo e deixava os frisos nos armários para enfeite, camas e tudo mais. Além dessas ferramentas todas, lá em cima aquela rosácea de feito em madeira era a frente da igreja matriz aqui. Um sentava lá e outro sentava aqui, né? O que eles faziam? Cortavam laranja no meio e aqui, ó, tum! O suco aqui caía dentro de uma bacia. Mas daí um
estava aqui para fazer o trabalho em conjunto. Tu contava a história e tu fazia lá e eu fazia aqui. Deixava fermentar e fazia o vinho de laranja. Né? Não é só de uva que existe vinho, não. Tem de laranja, tem de várias frutas. Então, essa aqui era a bancada de fazer o vinho. Os primeiros ferros de passar roupa. Tá vendo que tem um buraco? Esse de que época que é isso, será? Isso aqui é um dos primeiros ferros quando vieram a migração. Tu encontrava a mulher na beira da mesa fazendo assim, ó, para entrar o vento e ativar a brasa. Aqui tem uma cuna, botava a criança ali e pouquinho já estava dormindo, por causa do balanço, né? Tinha marceneiros, tinha carpinteiros que faziam, né? Marcenaria que fazia mais. Porque móveis eles não trouxeram, né? Não. Tiveram que fazer. Sim, tudo aqui. Os únicos móveis que eles trouxeram, que eu vou mostrar para vocês, é a mala que eles trouxeram. É feito com pinos riga. É um pinheiro famoso que tem lá na Europa. Esse aqui tem um nome aqui, ó. Vamos ver aqui, tem aqui também. Alberto Manfrini, o nome do imigrante que veio, e aqui dentro ele tinha as coisas dele. Trazia roupa? Sim, a roupa, tudo que trouxeram dentro da mala. Tem livros que são escritos em italiano e que na Segunda Guerra Mundial era terminantemente proibido falar italiano, alemão, polaco. Aqui nós temos os livros para vocês verem por que não podia falar o dialeto trentino ou italiano aqui em Rodeio, ou mesmo alemão. Esses livros aqui e esse aqui, um é a história da vida de Jesus Cristo e esse aqui é um livro de contos. Eles têm essas orelhas de burro porque o meu avô, quando recebeu a notícia que tinha que queimar esses livros, ele escondeu no forro da casa e ficou lá. Em 1967, 68, eu subi no forro da casa e encontrei. E eu mostrei para o meu avô. Ele disse, isso aqui seria bom guardar bem guardado, que é uma relíquia para futuramente botar no museu. Tinha muita gente que queimava os livros. Tinha que queimar. Os livros ficam em um dos espaços do museu, a Sala Vita Cristiana, com dezenas de objetos religiosos. Muitos deles vieram com os primeiros imigrantes, que abraçavam a fé como um dos pilares mais importantes da vida. Há séculos, a Igreja Católica tem uma forte influência na cultura italiana. E é seguindo esse caminho que a nossa viagem pela grande imigração italiana em Santa Catarina continua. A forte religiosidade foi uma das principais características trazidas pelos imigrantes italianos. E ela está muito presente aqui em Nova Trento, que é a capital catarinense do turismo religioso. Foi aqui também em Nova Trento que em 1875, 150 anos atrás, chegou a pequena Amabile, que hoje é conhecida como Santa Paulina. Ela nasceu na Itália em 16 de dezembro de 1865 e migrou para o Brasil em 1875. Então, ela chega no Brasil antes de 10 anos de idade, né, com 9 e pouco, né, e já vem com essa experiência toda de uma família que tinha uma luta muito grande para sobreviver, né, e a grande esperança de que aqui na América eles conseguiriam uma vida um pouco melhor, porque a Itália estava saindo de uma guerra muito grande, muito dolorosa, muito sofrida, e eles estavam realmente com muitas dificuldades lá. Essa trajetória dos imigrantes e da própria Santa Paulina pode ser vista numa das atrações do santuário, o Cenário Vivo. Ali, em uma grande maquete em movimento, estão a casa onde a menina morava ainda em Trento, na Itália, a partida para o Brasil, a vida dura dos colonos na nova terra, a preocupação com os mais pobres e com os doentes. Uma vida dedicada aos outros, que culminou com a beatificação de Madre Paulina pelo Papa João Paulo II em Florianópolis, em 1991, e com a canonização na Praça de São Pedro, em Roma, Itália, em 2002, quando ela passou a ser chamada Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, a primeira santa do Brasil. Uma coisa importante de Amabile é que ela nunca fez nada sozinha.
Ela sempre fazia junto com o pai, junto com a mãe, junto com os irmãos, junto com as vizinhas, com as conhecidas, com as amigas. Ela ia chamando. Desde pequena ela tinha esse dom de articular as pessoas, de reunir pessoas para fazer juntos um trabalho, né? Fazer junto, articular, reunir as pessoas. Mais uma característica trazida pelos imigrantes italianos que vieram para Santa Catarina. E nada melhor para isso do que uma bela polenta. E de polenta boa, quem entende é a dona Zenite. Me conta o que a senhora está preparando aqui pra gente. Eu estou preparando uma polenta bem gostosa. É a tradição do italiano, né? É a polenta. Do que ela é feita? O que vai numa polenta? Olha, ela vai água e sal e o fubá, que é a farinha, né? Que não importa a marca, para fazer a polenta. Água, sal e fubá, só esses três ingredientes. Só esses três Mas ingredientes. então, qual é o segredo pra polenta ficar boa? O segredo dela, parolo de ferro, que é o principal. Parolo é a panela. Isso, a panela, que a gente chama o parolo é a panela. Daí a gente tem que ficar mexendo bastante, devagarzinho. Não pode ser fogo muito alto, também forte, porque daí ela queima e não cozinha bem. A gente tá aqui fazendo a polenta, mas a gente tá escutando um barulho que vem lá da sala. A gente vai dar uma olhadinha no que tá acontecendo por lá. Não é briga, é o jogo da Mora. O jogo da Mora, que consegue reunir gente de todas as idades em volta de uma mesa, veio da Itália, da região do Vêneto, e foi trazido para o Brasil pelos imigrantes. A Mora surgiu na Itália, no século XIX. Presos começaram a jogar a Mora, porque não tinha nada como fazer. Depois de 60 anos, por ali, né, trouxeram pelo Brasil. E dali agora continua vários municípios ali, que veio Rodeio, Ascura, Nova Trento, Rio do Sul, Rio do Oeste, nós aqui. Como sempre, nos torneios estaduais, todo ano tem grande participação da Mora. O objetivo é acertar o número da soma dos dedos das mãos dos competidores e assim ganhar pontos. O jogo exige agilidade com as mãos, bons reflexos, muita atenção para o movimento dos dedos e para a pronúncia dos números. Tudo isso em italiano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tutta la mano, Mora, daí depende, né, do jeito que você quer falar. E na mesma mesa que se joga Mora, se toma o vinho, outra grande tradição trazida pelos imigrantes italianos. Silnei e Marcelo são descendentes de trentinos que vieram da Itália para o Brasil. Eles moram em Rodeio, Vale do Itajaí, onde abriram uma vinícola que produz espumantes e vinhos, muitos deles premiados. Uma produção cuidadosa que teve raízes fincadas diretamente na Itália. Nós fizemos um curso de enologia na Itália, em Trento. Voltando para o Brasil, nós tínhamos a opção de ou constituir uma vinícola ou trabalhar em uma outra, e fizemos esse empreendimento. E vocês trouxeram uvas, mudas de lá? O que vocês trouxeram? Sim, a primeira variedade italiana foi a Terodego. E aí entramos nas linhas italianas, tipo Nebbiolo, Sangiovese, aí Montepulciano, né? O Terodego, a gente lançou em 2007 e é a principal uva do Trentino, da onde a maioria de Rodeio é descendente de trentinos. A produção das bebidas acontece em Rodeio e Silnei nos levou para conhecer um dos espaços da vinícola. Aqui nós estamos no lugar onde produzimos espumantes e também passamos todos os vinhos pelas barricas, né? Então nós temos uma linha de vinhos de pequenas produções que são todos barricados. E os espumantes que nós produzimos são um método champenoise, que é a refermentação na própria garrafa. E alguns momentos merecem até uma comemoração especial. E hoje vamos aproveitar e abrir um espumante com o Sabre para comemorar os nossos 150 anos de imigração italiana.
Para encerrar essa etapa da nossa viagem pela história da grande imigração italiana em Santa Catarina, nós vamos subir as alturas, mais exatamente a 570 metros de altitude, no Morro Boa Vista, em Jaraguá do Sul, onde fica a Chiesetta Alpina, um monumento à fé dos imigrantes. Aqui nós estamos um pouquinho mais perto do céu. Esta Chiesetta, essa igreja, que em italiano Chiesetta quer dizer igrejinha, essa Chiesetta ela foi inspirada na Chiesa de San Simão di Vallada Gordina, que fica na província de Belluno, no Vêneto, no norte da Itália. É uma igreja, essa de San Simão, uma igreja que tem mais de 1000 anos. Ele realmente é patrimônio da Unesco, né? E muito linda, muito antiga, e lá ela foi inspirada. A própria forma, né, estrutural dela, por exemplo, com a torre ao lado, com a forma desse teto totalmente inclinado, porque lá nós estamos numa região de neve, né? Cai muita neve lá, esse abrigozinho ali na frente para as pessoas entrarem. A parte externa eu posso dizer que conserva praticamente uma semelhança, uma identidade quase. A construção da Chiesetta, inaugurada em 2012, envolveu a comunidade. Na época, a estrada que subiu o morro ainda não era asfaltada e levar os materiais de construção não foi tarefa fácil. Cada parede erguida reforçava a importância da fé para os imigrantes que cruzaram o oceano em busca de uma vida melhor. Imaginem vocês quando chegaram os imigrantes aqui. As condições eram precárias. Eles tiveram que começar do nada, desmatando a floresta para fazer os barracões, para poderem habitar e ali viver. Eu posso imaginar o que eles sofreram e tudo que eles tiveram que enfrentar, só o que deu coragem, o que deu a constância para ele foi a fé, que foi o maior patrimônio que eles trouxeram nas bagagens. Foi isso que fez com que eles superassem essas dificuldades e chegassem a hoje, a esse ponto que nós estamos hoje, os seus descendentes, né, a contribuir de forma tão significativa para a nossa cultura, para o nosso desenvolvimento. A característica da fé é muito forte e a característica do trabalho também. A garra, a persistência no trabalho, a perseverança no trabalho é muito importante. Dentro do legado, da herança cultural deixada pelos imigrantes italianos, a música, a tradição, o dialeto e também a religiosidade que se faz sentir até os dias de hoje. A música, ela está presente em todas as famílias. É comum as famílias nela, dentro das casas, cantarem continuadamente. Era comum ter coros aqui. Na casa dos italianos, sempre o cômodo principal é a cozinha, porque é mangiare, mangiare e mangiare. Se fala sempre de comida, aqui a gente faz a polenta, aqui a gente faz a pasta, aqui a gente faz a galinha, o pollo, mas assim, uma característica é comer bem, gostar, falar da culinária e as festas. O italiano canta muito também, e isso é uma característica que eu gostaria muito que não fosse perdida.